estamos de volta! E hoje a gente vai continuar com a nossa playlist de Lendo Agatha Christie. Pra você que não conhece, eu vou deixar o card aqui para acompanhar as leituras, né? Faça favor, porque a Agatha Christie é um amorzinho. E hoje a gente vai conversar sobre O Homem do Terno Marrom, este daqui, que é uma aventura com o Coronel Race. E assim, eu confesso que eu não sei se esse Coronel Race é um personagem que vai aparecer mais pra frente, porque em alguns livros da Agatha Christie aparece aqui, tipo, uma aventura com fulano de tal. Igual tem com o Adversário Secreto, que eu já fiz vídeo aqui, inclusive, que tem aventura com o Tommy Quatupence. Então, assim, a gente tem livros já com esse personagem, assim, outros livros, né, com esses personagens. E eu confesso que eu não sei se esse Coronel Race aparece em outros livros. Este daqui, né, O Homem do Terno Marrom, é o primeiro em que ele aparece. E, assim, é estranho, porque ele nem é o personagem principal da história. Mas, tudo bem. Então, este daqui foi publicado, esse livro, né, foi publicado em 1924. E como eu já mencionei nos outros vídeos, no site oficial da Agatha Christie, tem esta listazinha aqui, que você pode imprimir, como eu, se você é um fã. E tem todos os livros, todos os contos e as peças que a Agatha Christie escreveu em ordem cronológica, que são milhares e que é a intenção de leitura aqui nossa. Então vamos lá. Este livro aqui, diferentemente dos outros, não é um caso com a Miss Marple, não é um caso com o Poirot e não é um caso com o Tommy Quatupence. É um caso com a Annie Bedingfield. Sim, nós vamos ter uma jovem que perde o pai, né, recentemente, assim, logo nas primeiras páginas ali. E ela é uma jovem que está ali, órfã, perdida no mundo e que está em busca de aventuras, o que é, inclusive, muito similar com a história da Tupence, né, do Adversário Secreto. Ela está, tipo, por muitos anos, ela viveu meio que na sombra do pai, e ela vai contar um pouquinho da história, né, aqui no livro. E ela vai em busca dessa aventura. Ela vai fazer essa aventura, né, assim, com as próprias mãos, por assim dizer. E aí a gente vai saber que, assim, ela tem muito pouco dinheiro, né, por causa das extravagâncias do pai. Ela tem muito pouco dinheiro guardado. E ela vai investir todo esse dinheiro, literalmente, nessa aventura. E é uma aventura um tanto quanto bizarra. E aí um belo dia ela está ali na estação de trem e um cara que está, né, assim, mais na frente dela, ele olha assim pra trás com uma cara muito assustada e morre. E cai duro assim na frente dela e morre. E aí um cara prontamente se apresenta como médico e faz uma análise ali rapidinho no cara e declara ele como morto mesmo, né, faleceu. Só que ele levanta e vai embora. E nisso cai um papelzinho do bolso dele. E a Anne acha aquilo muito estranho, sabe? Assim, ela trabalhou por um tempo como enfermeira, que inclusive quem conhece a história da Agatha Christie, né, da autora mesmo, vai perceber algumas semelhanças com a história da Anne. Mas eu vou falar isso mais pra frente. Enquanto esse médico misterioso está examinando ali, ela vai olhar aquele negócio e vai falar assim, esse cara tá muito estranho. Porque ele, como que você declara uma pessoa morta analisando, tipo assim, as batidas do coração do lado direito, sendo que o coração fica do lado esquerdo? Então, assim, ela achou isso muito estranho. E como ela viu que caiu esse papelzinho do bolso do cara, né, do médico falso, ela cata esse papelzinho e vê lá que tem uns números, umas letras. E ela começa essa investigação. E ela fica super feliz porque ela... Yes, eu tenho uma aventura nas mãos.
E aí, como eu falei, né, ela gasta todo o dinheiro dela literalmente nessa aventura. E aí ela vai parar na África, que também é um elemento muito comum nas histórias da Agatha Christie. Ali no começo na década ali de 1910, 1920, a África é alguns países, como é que eu vou falar? Alguns lugares ali na África foram colônias britânicas. Então, inclusive a própria Agatha Christie frequentou muito a África, né? Alguns desses lugares. Então, é um elemento muito forte nas histórias da Agatha Christie. E como eu falei, esse elemento de enfermagem também é muito presente nas histórias da Agatha Christie, porque a Agatha Christie foi enfermeira. Inclusive, o próprio elemento de venenos, envenenar as vítimas e afins, também está muito presente, porque foi um elemento de estudo da própria Agatha Christie, né, da autora. A gente vai ter uma passagem muito curtinha aqui no livro, mas que é muito interessante. E pra mim, como fã, é muito bacana de ver que tem uma parte que a Anne, né, a nossa personagem principal, ela vai surfar. E assim, levando em consideração que o livro foi escrito em 1924, publicado, né, em 1924, gente, você imagina uma mulher surfando em 1924, na Inglaterra? Sabe, assim, isso é muito difícil, né? Até porque nem biquíni tinha na época. Então, assim, a Agatha Christie era um esporte que ela praticava. Então, assim, ela incorporar esses elementos pessoais na história dela é muito bacana mesmo. E eu acredito muito que é um diferencial forte nas histórias dela, sabe? Dela incorporar isso nos livros dela, e principalmente nos personagens femininos, porque era uma época em que ainda existia muita repressão, sabe, assim, feminina. E dela colocar esses personagens, de certa forma, diferentes, sabe, esses personagens que fazem acontecer. A própria Tupence, igual eu falei no vídeo, né, do Adversário Secreto, a própria Anne Bedingfield nesse livro. Então igual eu falei, são pequenas passagens, são passagens curtinhas que pode passar desapercebido para alguns leitores, mas que fazem toda a diferença no fechar da história, sabe? Então assim, é muito bacana de ver isso. Eu não quero dar mais spoiler no livro, porque como é diferente, não é uma história da Miss Marple, não é uma história do Poirot, e a gente tem muita aventura no livro, desde a primeira página até a última, eu não quero estragar essa emoção pra vocês. É muito bacana mesmo. Os livros da Agatha Christie são completamente diferentes um do outro, apesar de ter essa formulazinha de histórias de detetive, sabe? E uma coisa também que eu achei muito bacana e interessante nesse livro é o fato deles ter sido escrito em forma de diário. A gente vai ter então, é como se fossem as memórias da Anne Bedingfield, que, né, é a nossa personagem principal, e a gente vai ter um outro personagem que é o Sir Eustace Pedler. Eu não sei se é assim que se pronuncia o Eustace, mas finge que é. O Sir Eustace Pedler, que é o dono da Mill House, que é onde acontece um assassinato. Então a gente vai ter assim, passagens intercaladas entre o diário da Anne e o diário do Eustace. Eu achei isso interessante e eu não me recordo, eu já li outros livros da Agatha Christie, né, outros livros publicados mais pra frente, eu não me lembro de ter lido outros livros escritos dessa forma, em forma de diário. Eu acho que esse foi o primeiro. Acho que sim. Então é isso. O vídeo vai ficar curtinho mesmo, porque eu quero que vocês tenham
essa emoção de ler Agatha Christie, que é muito legal, e eu amo. Ah, é muito legal, é muito legal. Então assim, é um livro de aventura, igual que nem O Adversário Secreto, do Tommy da Tupence. E é muito legal, mesmo. Várias emoções acontecendo, cenas de ação, super recomendo. E o próximo livro da nossa playlist de Lenda Agatha Christie é este daqui, ó, Poirot. Vocês vão me ver falando Poirot várias vezes. Mas é Poirot Investiga, este daqui. E é um compilado de contos, que são 14 contos de aventura com Hercule Poirot. E eu não sei ainda como que eu vou fazer essa divisão de contos, porque eu acho que é meio inviável eu ficar falando aqui sobre 14 contos, né? Então eu acho que, num primeiro momento, eu vou ler os 14 contos e eu vou selecionar alguns contos e fazer o vídeo. A ideia primeira seria essa. Se por um acaso eu mudar de ideia e resolver dividir o livro e fazer 2 vídeos ou alguma coisa do tipo, eu vou avisar, e por isso que eu sempre peço para vocês seguirem lá no Instagram, Facebook, porque é por lá que eu faço os avisos. Porque é mais fácil, óbvio. Então é isso. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês leiam Agatha Christie, porque é muito legal. E é isso. Até o próximo.